Olá, bem-vindos a mais um episódio dos nossos Corações Sem Padrões. Hoje é um episódio em que eu me sinto muito vaidosa, porque a minha convidada já negou muitas entrevistas, inclusive na televisão, mas ela não me resistiu e só por isso eu estou mesmo muito grata. A minha convidada chama-se Ana, tem um gabinete aqui na Sertã de Ayurveda, estou a dizer bem? Sim. Boa. E então, Ana, eu vou pedir que tu te apresentes, que expliques o que é que fazes no teu Ok. espaço. Então, tenho um gabinete de massagem que trabalha dentro da medicina indiana, que é a Ayurveda, Ok. ou seja, a medicina mais antiga do mundo, que vem dos Vedas, essa medicina vê o corpo como um todo. Okay? Então, não posso tratar apenas uma perna, um braço, eu tenho que tratar o todo, o conjunto, porque há muita coisa que se manifesta. Antes de se manifestar no corpo, manifestou-se na nossa energia, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, a medicina Ayurveda é muito mais abrangente nesse sentido. Basicamente, é um gabinete de massagem, medicina alternativa, temos também um bocadinho a parte da nutrição, sempre dentro da medicina indiana, a nutrição, suplementação, então por aí também sou terapeuta de Reiki. Acho que já sabias, não é? Claro que sim, claro que sim. E sim, é por aí. Até porque eu sou tua cliente, não é? Pois. Gosto muito de fazer reiki e recomendo a todas as pessoas lá em casa, porque realmente é uma terapia que nós saímos de lá preparadas para tudo. E vamos mesmo começar por pegar nesse tema. Ok. Sabes que as Marias é uma loja que serve mulheres e o meu podcast também é uma ferramenta que eu utilizo para aqui conseguir libertar crenças e padrões. O convite à tua pessoa não foi à toa, porque eu admiro-te, sou tua fã, acho que tu és uma pessoa, eu considero uma pessoa fora da caixa. Tu és uma pessoa fora da caixa ao quadrado, ao cubo, etc, etc. Tu dás-me um 10 a 0 nessas temáticas, ensinas-me imenso. Adoro acompanhar-te nas redes sociais e, portanto, tu, para mim, fazia todo o sentido estares aqui, sabes? E agradeço por vestires a minha camisola, no sentido de conseguirmos aqui libertar muitas mulheres. E, portanto, aquilo que eu te vou já começar por te perguntar é: quando tu fazes reiki, ok? Imagina, vamos fazer aqui uma média. Fazes reiki a um determinado número de mulheres. Tu achas que há algum chakra que tem menos energia? Não podemos às vezes dizer que é menos energia. Pode estar um bocadinho mais bloqueado, porque os nossos chakras, ou os nossos centros energéticos, eles podem estar hiperativos, hipoativos ou mesmo um nadinha bloqueados, ok? Então, há sempre os dois extremos, tá bem? Podemos ter um chakra hiperativo como um muito fraquinho hipoativo. Eu trabalho muito mais com mulheres, isto no Reiki, então os homens é muito menos, mas posso dizer que, de forma geral, há dois que estão sempre mais bloqueados, mais fechadinhos, mais presos, mais bloqueados, que é o sacral, que é abaixo do umbigo, e o cardíaco. Então, o cardíaco é as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é muito fácil nós destabilizarmos isso até ao longo do dia. Não é? Nós somos humanos, vamos na fila sei lá, no trânsito, enervas, tu tens ali tens muitas emoções ao longo do dia. Então é muito fácil ele passar por várias situações, então ele sofrer ali alterações. Mas, Posso só fazer-te uma pergunta? sim, Desculpa interromper-te, diz-me. mas se tu estás a dizer que há várias situações ao longo do dia que estimulam o teu lado mais emocional, isso não deveria fazer com que o nosso chakra emocional fosse mais hiperativo por ser tão requisitado, entre aspas? Depende como é que tu reages às situações. Se tu és Ah, uma pessoa que guardas, que ah, guardas para ti, que vais ali macerando aquilo que sentes, ou se tu és uma pessoa explosiva, ou se tu, tudo bem, ok, aconteceu porque tinha que acontecer. Mas deles todos, o que eu sinto vá mais reprimido, se puder dizer assim, é realmente o segundo chakra, que é o sacral, fica a 2 dedinhos ou 3 abaixo do umbigo, até ali ao osso púbico. Então é essa a zona desse chakra. E normalmente ele está sempre muito reprimido. Há muito trabalho ali a fazer e é quase que em todas as mulheres já há ali situações a trabalhar, ok? Seja porque ainda vem muito da nossa ancestralidade, a mulher ainda tem muitas reservas, ainda é muito reprimida, por aí, entendes?
Ok. E diz-me uma coisa, quando tu notas que esse chakra está menos desenvolvido, o que é que tu consegues compreender que há bloqueado na vida dessas mulheres? De Desse- nós mulheres, porque eu vou falar no geral, porque como estamos a Uhum. falar em média, não é? Somos todas nós, ok? Sim. Porque é que o nosso chakra está Então, eu bloqueado? vou-te explicar um bocadinho o que é que este chakra representa. Ok. Ele tem a cor laranja, eu costumo dizer que é a cor do pôr do sol, da fruta madura. Ai, que lindo. Portanto, ele é o chakra, eu costumo dizer, da nutrição também, e ele está diretamente ligado à nossa criatividade, ao nosso prazer, ao gostar de nós, do nosso corpo, ao sentir-te bem contigo próprio, gostares daquilo que vês, amares mesmo aquilo que tu és, está muito ligado também ao gestar filhos e gestar projetos também, Ok. esse tipo de gestação, de criar, e ele normalmente está muito bloqueado nesse sentido. Imagina, o que é que pode muito bloquear hoje em dia ainda esse chakra? É o sentimento de pecado, que vem muito de trás da nossa sociedade. A mulher ainda não é assim há tanto tempo que se falava que a mulher não podia sentir prazer Certo. na relação, só o homem. Aliás, ainda há sociedades em que as mulheres são mutiladas, não é? Porque elas não podem sentir prazer. Isso está na nossa linhagem, entendes? E há muitas mulheres que nem sequer se conseguem entregar por inteiro, porque isto é tudo ao nível inconsciente, ainda está na nossa memória, sei lá, celular, essa situação, o não poder sentir prazer, o não nos podermos divorciar, o não poderes trair, não te poderes sentir atraída por outra pessoa. Isso tudo gera o sentimento de pecado, de proibição, Um bloqueio, entendes? não é? E gera um bloqueio. Não quero dizer que todas as mulheres sintam isso ou passem por estas situações, mas sim, gera esse tipo de bloqueio. E depois tens outras situações, mulheres que nunca foram ensinadas a olhar para o próprio corpo, a mostrar o corpo, sentem vergonha do próprio corpo. Isso é um dos maiores bloqueios que tu podes fazer a ti própria, porque o teu corpo é sagrado. Ele conta as tuas histórias, ele carrega as tuas cicatrizes, tudo está no teu corpo. Então, eu não gosto quando às vezes dizem ai, não gosto do meu corpo, detesto isto, detesto aquilo, porque é um atentado contra nós. É o nosso corpo, foi aquilo que Deus nos deu e Ele conta toda uma história tão linda, não é? As nossas estrias, as nossas rugas, tudo conta uma história. E quando nós não nos aceitamos, quando nós nos julgamos, nós estamos a bloquear este centro energético. Ok. Então é importante trabalhar no sentido de expandir, de abrir, e isso é ir para dentro. Tá bem? Eu costumo dizer que este centro é o nosso centro do poder, porque eu acabo por misturar o Reiki com a medicina Ayurveda, e na medicina Ayurvédica os pontos são exatamente os mesmos, só não se chamam chakras, são os nadis. E este é o centro do poder feminino. Que lindo. É Então, aqui que está tudo, diz-me uma coisa, esse chakra também está super interligado com a nossa sexualidade. completamente. Ou O seja, prazer que eu te tinha dito. ou seja, uma mulher que é capaz de se entregar, não é? Na hora do sexo, que é capaz de procurar o seu próprio prazer e tudo mais, provavelmente será então uma mulher que sabe dominar muito mais o seu poder pessoal. É Exatamente, o sobre seu isso? poder feminino, Feminino, principalmente, exatamente. sim. Uma mulher que se conhece, que se toca, que não tem pudor quando está com o companheiro, não é? Quando estamos a iniciar uma relação, é normal às vezes Sim, sentirmos sim. isso, mas o normal é que a mulher não tenha certos pudores, que a mulher se consiga entregar, que se sinta bem com o corpo dela. E, e a maior parte das vezes, eu não sei se tu tens essa noção, não é? Eu Mas falo com muitas mulheres sim, e sim, tenho muito essa que noção. elas não se conseguem entregar, elas não conseguem aceitar aquilo que elas são, que o corpo delas é. E só fazer aqui um à parte que, falando neste chakra, ele é exatamente como os outros, tem dois extremos e nós precisamos estar centrados no meio. Portanto, às vezes o não sentir prazer nas coisas, seja na relação sexual, seja na vida, seja em ir fazer uma caminhada, ver um pôr do sol, ou sentir em excesso, o excesso também não é bom. Tem que haver um equilíbrio, Ok. ok? Tem que haver um equilíbrio. Até porque, se vamos um bocadinho a essa parte da sexualidade, dentro do Ayurveda nós falamos, e isto é muito real, quando nós temos uma relação com alguém, uma relação sexual, e aí vamos um bocadinho para o Tantra, dentro da. Tantra portanto, vem da raiz indiana,
há um elo que nunca mais é quebrado. Com quem tu estás, aquele elo fica para toda a vida. Então nós temos que escolher muito bem a quem é que vamos entregar o nosso tempo, o nosso corpo. Quem é que a gente permite que adentre em nós. Então vale a pena pensar nisso. Então manter o centro não pode ser algo que a gente procura desenfreadamente também. Aí também nos diz que há ali algo que está, possivelmente nós estamos a tentar preencher um vazio e que não é com aquilo. E deixa-me aqui fazer-te esta pergunta. Eu vejo que até então houve uma grande dinâmica de bloquear a mulher nesse sentido, mas de repente aparece uma coisa que eu nada contra, mas também nada a favor, que é tipo o funk, onde nós vemos crianças a serem altamente sexualizadas, a dançarem aquelas dancinhas e as mães já acham um piadão, e as miúdas ali a fazerem aquelas danças altamente sexualizadas. Sim. E portanto, parece que a própria sociedade foi construída de uma forma a que as crianças, não é, que são crianças e nem sequer deviam ter esse tipo de comportamentos e conteúdos e consciência, começam ali a trabalhar a sua energia sexual quando ainda nem sequer percebem muito bem o que é isso, mas já estão ali e para quê? Antes de eu me perder, já que puxaste esse assunto, nós estamos na era do patriarcal. Certo. E o que a mulher é no patriarcado? É para o outro. Ok. Não é? Para o outro. Tu tens que estar bonita para o outro. A tua sexualidade é para o outro. Okay. Tu tens que estar, cumprir um certo padrão para o outro. Nunca é para ti, é sempre para o outro. Então tu vês, a televisão está cheia de anúncios e se reparares é quase sempre para a mulher. E aí também está, eu não assisto muito a isso, mas também acaba por se criar essa pressão em cima, até através desse tipo de dança, por aí, e já vem interiorizado a dança mais sexualizada, desculpa, para o outro. Ok. Porque tu não danças para ti. Tu tens que dançar para ti, tu tens que ser para ti, tu tens que te arranjar para ti, primeiramente. E não para o outro. Porque é isso que o patriarcado quer. É que tu estejas disponível para o outro e nós vamos bloqueando cada vez mais. Nunca encontramos o modelo perfeito. Entendes? Então, por aí. Fogo. Eu já conheci um bocadinho deste tema, mas é como eu te digo, trazes-me sempre muita informação e muita consciência. E diz-me uma coisa, nós mulheres que estamos sempre a ser estimuladas, tanto com música, como com a televisão, como com as redes sociais, que temos que ser perfeitas, temos que ter aquelas medidas, nada de celulites, temos que ter umas maminhas a olhar para o céu toda a vida e um rabo também todo a olhar para o céu possível, e não podemos envelhecer, e envelhecer é horrível, e nada de cabelos brancos. Como é que nós conseguimos nutrir-nos, não é, contra todos os estímulos que nós temos todos os dias, para estarmos enraizadas com a nossa verdade e para realmente podermos estar mais canalizadas com aquilo que é bom para nós. Aí tens que te encontrar a ti, tens que te amar a ti, tens que fazer as coisas para ti. Mas se me fizeres essa pergunta no sentido de harmonizar esse chakra, este centro do poder, há várias formas para te encontrares. Tens a meditação, tens a dança, está bem? E não é uma dança qualquer. É uma dança que trabalha com este chakra, ele preenche toda esta zona abaixo do umbigo, portanto a pelve, não é? O útero, ele rege os intestinos, os rins, a bexiga, a zona do sacro e da lombar. Então toda a dança que envolva esse tipo de o movimento do infinito, o movimento circular, todo esse tipo de dança te vai estabilizar, te vai fazer encontrar, vai-te fazer retornar a ti. E quando tu retornas a ti, tu deixas de sentir tanta necessidade de estar bem para o outro, para a sociedade, não é? Porque tu aceitas, tu estás tão bem contigo. Há outras formas, tens a meditação, tens a dança, o caminhar descalça, é maravilhoso, ajuda principalmente os chakras inferiores, ajuda a trazer harmonia. Tens rituais de mulheres, há aqueles círculos femininos, também é muito bom, porque troca-se muita informação e nós percebemos, tantas mulheres que passaram o que eu estou a passar, que sentem o que eu sinto, e fala-se e nós abrimos-nos sem tabus, entendes? Nós passamos a ver umas às outras de forma diferente e a vermos-nos como sagradas, que nós esquecemos tanta vez que nós somos sagradas.
nós é que nutrimos, nós é que alimentamos, não é? E nós esquecemos disso. Há tanta coisa à volta e o principal a gente esquece. Mas sim, tens a dança, tens o caminhar descalça, tens vários tipos de meditação para trabalhar este centro. Eu gosto muito de uma meditação que é em frente a um espelho, um espelho grande, e tu vais-te pôr nua em frente a esse espelho. E conforme a meditação vai correndo, desenvolvendo, tu chegas a um ponto que tu choras, tu deitas tudo para fora, porque tu percebeste durante tanto tempo o quanto atentaste contra ti, contra a mulher que tu és. E quantas mulheres que estão lá em casa, agora vou mesmo fazer esta pergunta diretamente, quantas mulheres é que realmente já se meteram nuas em frente do espelho para se verem? Para se verem, para se tocarem, para se abraçarem, para se observarem, não para é? se sentirem. É isso. Isto é uma coisa que nós nem suportamos olhar para o nosso corpo. Porque é verdade. E eu vejo aqui... Eu senti muito isso, desculpa. Sim. Há uns anos, portanto, eu fiquei com muitas estrias, muitas marcas, e eu não gostava do meu corpo. Eu atentava contra o meu próprio corpo. Hoje em dia eu vejo completamente diferente. Ele é meu, é o mais sagrado que eu tenho, é o meu corpo. E quando tu também entras nessa dinâmica de te amares, tu até começas a viver a tua sexualidade de uma forma muito mais livre. Não tem nada a ver, não é? Primeiro, sem pensar apenas no outro. Ai, sim. Eu existo. E olha, agora, uma das coisas, desculpem interromper, que bloqueia muito este chakra, e as mulheres que estão lá em casa, casadas, já houve muitas com certeza que fazem isto, quando o marido quer brincar, a mulher não quer, dói-me a cabeça, ele faz pressão, mas dói-me a cabeça, às vezes faço um jeito, isto é a realidade, Rafaela. Sim. Ok? Eu também já fui casada. Também já fui casada. Mas não é só nos casamentos, sim, é nas relações. Não, isso não pode acontecer, porque tu estás a dar uma desculpa, tu simplesmente tens que dizer, não estou para aí virada. Não me apetece. Ponto. E outra pessoa tem que te respeitar. Exato. Ser honesta com aquilo que se sente. Exatamente, e conseguires manter a tua posição. Exatamente. Que é muito sem difícil vergonha. hoje em dia. Sim, sem vergonha, porque no fundo a mulher não tem que servir o marido. O marido ou quem quer que seja, e mesmo as outras pessoas. Isso. Okay? Temos que manter a nossa posição, ser fiel aos nossos sentires, aos nossos ideais, e nós queremos ser fiel a toda a sociedade, menos a nós próprias. Repara nisso. A maior parte das mulheres querem ser fieles a tudo, menos elas próprias. Estão aqui para servir o outro. Isso acaba por nos bloquear, o nosso centro feminino, o nosso centro do poder. Ok, agora, outra coisa que eu te quero perguntar, a nível dos contraceptivos, que é uma coisa que é muito importante conversarmos, nós somos ensinadas que a partir de determinada altura a mulher tem que se encher logo ali com a pílula, não é? Para regular o seu ciclo, como se o nosso corpo não fosse completamente perfeito. A mulher acaba por deixar de se sentir. Completamente. A pílula corta também o nosso poder feminino, não é? Quem diz a pílula diz outros... Sim. tipos de contracepção. Sim, tudo o que seja um anticoncepcional hormonal. Exatamente. Que são quase todos, praticamente, só o preservativo e o DIU de cobre é que são não hormonais. Restantes, todos são hormonais. Mas agora ia pegar aí num ponto e, entretanto, varreu-se-me. Mas nós temos mulheres menopausadas com 16 anos. Isto é grave. Onde eu ia chegar? Este chakra, ele rege os ciclos lunares. Não é? Nós somos regidas pela lua, não é? Então, se tu não tomas nada, o teu corpo está completamente ao natural, como tu dizes, perfeito. O arquiteto é perfeito, quem nos fez-nos na perfeição. E o que é que acontece quando tu estás menopausada quimicamente, porque tu usas um anticoncepcional, tu não vais flutuar pelas fases da lua ou pela tua lua interna. Tu não imaginas o poder que há num ciclo sem hormonas. Aliás, tu não fazes um ciclo quando tens essas hormonas químicas. Então tu não estás na tua lua cheia, na tua lua nova, na tua lua minguante. E todas estas fases, isto é muito para ti, para falar, mas só para teres uma ideia, quando tu estás a chegar à menstruação, é aquela fase em que tu estás com uma intuição enorme, aguçada, ninguém te tenta enganar, porque tu estás lá. E é aquela altura em que tu te recolhes, que tu precisas do teu tempo. Antigamente as mulheres iam para uma tenda menstruarem todas juntas, porque nós, se deixarmos de tomar esse tipo de anticoncepcional, nós vamos ajustar à lua a nossa menstruação. As mulheres
antigamente menstruavam juntas. Então, quando estás na lua cheia, tu estás no auge, é para fazer tudo. Tu estás sensual, o teu corpo está mais torneado, tu estás mais... estás com o teu desejo sexual lá em cima, entendes? E tu estás numa fase de crescer, de expandir, de construir, de fazer coisas novas. Tu perdes esse poder completamente porque tu estás menopausada quimicamente. E porquê é que a nossa sociedade incuta à mulher que realmente é tão importante nós tomarmos a pílula e para nós não ficarmos grávidas como se fôssemos nós que tivéssemos a semente? Exatamente. Olha, nunca tinham falado nisso dessa forma. Bem dito. Eu acho que primeiramente nós aceitamos. Nós aceitamos. Eu jamais vou estar em outra relação em que eu me sinta obrigada a pôr uma coisa dessas novamente para dentro do meu corpo, ok? E depois tem toda a outra parte em que o homem diz que não dá jeito, que não é a mesma coisa, que não se sente seguro, pronto, por aí vai. O que é certo é que já existiu a pílula para os homens, mas ela foi retirada do mercado, porque eles perderam a libido, porque começaram a infartar, mas quando somos nós que somos o elo mais fraco, foi uma coisa que lhe deu. Pois. Eu infartei e foram feitos inúmeros exames, inclusive foi feito um estudo meu lá fora, e onde chegaram à conclusão que foi pelo uso contínuo da pílula. Ou seja, se eu quisesse ter filhos hoje, eu não conseguia. Entendes? E ninguém nos conta isto. E o que é certo é que a cada 7 minutos morre uma mulher vítima do anticoncepcional. É grave. Tirando que nos tira a libido, tira-nos o desejo, mata a nossa intuição, provoca-nos cancro. É tanta coisa. Tu já viste a bula? Alguma vez abriram a bula do vosso anticoncepcional? É enorme. Porquê é que nós não temos essa consciência? Então... Eu acho que, claro que é assim, cada pessoa é livre de fazer o que quiser. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Pronto, tive um Guilherme muito cedo. Fui mãe aos 19 anos. Também fruto um ano a menos, não é? Mas pronto, fez todo o sentido. Claro que a partir daí a pessoa, quando percebe que não acontece só aos outros... Tal e qual, foi o que eu senti. Mas foi uma benção, vá. Sem dúvida, mas a pessoa começa aqui a ter outro tipo de procedimento, não é? Mas de facto eu sentia mesmo muita pressão, porque, não é? Porque eu não podia aparecer grávida, porque era um grande perigo, por isto e por aquilo, mas de facto a pressão está toda em nós. E isto também é uma coisa que nos bloqueia imenso, porque depois, não é? A pessoa nem está ali a usufruir, nem está ali, está só com medo, não é? No fundo, porque há aquela coisa, como tu disseste, e bem, eu não quero outros meios, porque não é a mesma coisa. Exatamente. E nós acabamos por ser vítimas de uma pressão brutal. E vou-te dizer que recentemente, numa consulta de ginecologia, tive a pergunta se eu me importava de menstruar ou se eu queria tomar uma pílula e podia tomar continuamente para nunca menstruar. E eu assim para a médica, não, eu não quero, eu quero menstruar. Mas não tem problema, não faz mal, é uma coisa normal. E é assim, por mais que a ciência diga que seja uma coisa normal, dentro de mim não faz sentido. Não, e queres perceber onde é que o patriarcado está? Repara, foi uma mulher a dizer-te isso. Como é que não é normal menstruar? Somos dos únicos seres que mensalmente nos eliminamos toxinas, nos limpamos no sangue da menstruação. Nós reciclamos mensalmente. Por isso é que as mulheres antes acabavam por viver mais que os homens. Porque nós mensalmente limpamos. Isso não está a acontecer. E é isto que me deixa muito preocupada, porque nós estamos, as próprias mulheres, elas estão completamente patriarcais, quando nos deveríamos defender umas às outras. O que é normal? É menstruar. Deus fez-nos assim, o nosso corpo foi feito assim na perfeição. Então como é que te podem dizer que é normal e que não te faz mal nenhum não menstruar? Se tu não aliás, quando tu estás a tomar um anticoncepcional e perdes sangue, não é de uma ovulação. Tu estás menopausada, tu perdeste o revestimento e é esse sangue que sai, mas tu não estás a ovular, ok? Então tu vais ter todos os sintomas de uma mulher menopausada que deverias ter 50 anos. Começam a perder líbido, a memória fraca, ressequidas, dores nos ossos, não sentem motivação, não têm aqueles picos de vontade de fazer coisas, de fazer acontecer, entendes? E isto está a acontecer com mulheres cada vez mais novas.
e temos outras mulheres a compactuar com isto. É grave. Porque Eu elas também, acredito que é eu grave. acredito que é assim, estas médicas que no fundo nos passam esta informação, no fundo elas aprenderam isto na escola, não é? E é assim, Exatamente. é preciso também ser-se muito ousada para se questionar a ciência, não é? Nós estamos aqui Sim, as duas, não é? sem dúvida. A ter uma ousadia brutal, porque nós estamos aqui, pá, eu só estou a falar daquilo que eu sinto. Sim, O sim. médico também me passou uma mamografia e Eu eu, também eu só não. dei conta daquilo quando cheguei cá fora e O que era? fui marcar os exames e a senhora disse, aqui são só ecografias, mamografias não fazemos aqui. Mamografia, eu nunca vou fazer isso. Ai, mas como não, que é um exame tão importante? Não sei, mas eu sinto que eu não tenho que fazer isso e não faço. Porque na minha Eu também não. concepção, estarem a apertar a Recuso-me. minha maminha, E não não, é só não isso, quero. Rafaela, equivale a 30 raios-x Ai, não de quero. radiação. Há países que já proibiram só a mulheres de 70 anos, de 70 para cima, é que fazem. Ok. Eu não estou, Eu aliás, tenho muita sorte, eu tenho encontrado médicos e médicos, pá, completamente diferentes. E eu tive uma, da última vez, que queriam por tudo que eu, por causa da pílula, não é? Eu desenvolvi muitos nódulos na mama e insistem muito que eu faça. Eu tive uma médica que faz mamografia e ela disse, Mana, não faça. Não faça. é sobre isso. E Fundos palmares. eu não estou aqui a O que tentar. não era nada pode ser uma coisa enorme. É isso. É importante eu também dizer que eu não estou aqui a dizer que não se deve Exatamente. fazer, cada um é que Temos sabe. Eu que estou a falar de seguir. mim. Eu, Rafaela Maria Pires Lopes, não faço nada disso. Não, não sinto que é para mim, não me faz sentido. Portanto, é, Eu costumo dizer muitas vezes, Rafaela, nós conhecemos o nosso corpo e nós temos que seguir a nossa intuição. Ela está bloqueadinha, mas ela está cá. Então sigam a vossa intuição. Eu é acho que é mesmo o melhor. sobre isso. Agora, quero-te contar uma história Diz-me. pessoal, que eu acho que isto aqui é muito engraçado. Que é assim, eu na minha vida, durante muitos anos, eu fiz muitas infecções urinárias. Uhum. E as minhas infecções urinárias vinham sempre do mesmo canal, digamos assim. Que era, eu tinha uma relação sexual, eu ficava com infecção urinária. E portanto, isto também era o meu corpo aqui a gritar e a falar comigo, e realmente esse chakra também estava Está ligado. Rins, bexiga, tal intestino. e qual, estava Sim. tudo bloqueado, não é verdade? Porque a pessoa lá está, é ensinada que tem que se comportar de uma determinada maneira e tem que, não é? Cumprir determinados. Tal e qual, e a pessoa está a ir contra ela, e o próprio corpo dá-nos sinais e fala connosco e Sim. comunica. E eu fui a muitos médicos, corri muitas mesinhas, Também fiz muita passei coisa. isso. Também passaste, Sim, ok? mas pode ser Sister coisas das infecções diferentes. urinárias no passado. Tipo, uma vez por mês, praticamente. Sim, 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 eu tinha imensas, imensas. E portanto, quando é que eu me curo? Quando eu desbloqueio exatamente, sabes, este padrão de que o meu corpo não é bonito, que eu tenho. Ok. Chegaram-me a dizer, isto na escola, que eu tinha um corpo desproporcional, que as minhas pernas eram, pareciam que eram de um corpo e o meu tronco era de outro, estás a ver? Então eu tinha, sabes, tipo, tanta falta de amor pela minha verdade e pelo meu corpo, que depois tudo isto vinha à tona desta Sim, forma. sim. Isto faz-te sentido? Faz muito sentido e também está muito relacionado a uma ansiedade, uma preocupação no futuro imediato, a infecção urinária. Algo que te deixa inquieta, mas é algo num futuro imediato. Entendes? Não é lá à frente. É minutos a seguir, dias a seguir. Portanto, há aí uma preocupação, uma ansiedade, mas sim, está ligado a este chakra e pode ser muito bem essa falta de aceitação que nós temos. Passei exatamente por isso e é engraçado, é tão bom, por isso é que é tão bom falarmos e percebermos que não estamos sozinhas. Passei exatamente isso e sim, foi nessa altura em que eu estive bastante mal, em que eu não me aceitava e era mês sim, mês não. Eu tinha que fazer antibiótico. E realmente, quando eu comecei a mudar isto tudo em mim, a trabalhar, que eu te contei-te que fiz aquela formação dentro do Ayurveda, o feminino, foi assim qualquer coisa fora da caixa, a partir daí realmente, agora que falas, eu não tive mais. Mas estás a ver como é que as coisas são, tens que vir aqui ao É podcast para fantástico. chegar a essa conclusão. Sim, sim, sim. Ana, outra questão que eu tenho para te fazer, não é? Nós temos uma coisa em comum, que é no nosso espaço entram muitas mulheres e nós somos um livro aberto. Aliás, nós somos o diário para elas poderem, no fundo, desabafar. E há aqui uma coisa que também me causa um bocadinho de tristeza, que é, eu ouço montes de mulheres a dizerem que não têm orgasmos. Sim. Também passo por isso, também ouço esse tipo de comentários e O o que é que se pior. passa?
O que eu acho mais grave não é que elas não tenham orgasmos, é que elas tenham vergonha de dizer aos companheiros que não conseguem, ok? É normal que às vezes a gente não consegue. Olha, isto é algo que é muito normal na sociedade, que é, a minha mulher casou-se, já não tem vontade. Claro, porque ela antes não usava anticoncepcional, não é? Ela casou-se, começou a usar aquilo ao fim de uns anos, é que começa a fazer mesmo ali o efeito sério, a mulher perde a libido. Claro, porque a mulher antes não andava tão cansada, porque o homem antes oferecia-lhe mais coisas, se calhar, preocupava-se mais com ela, abraçava-a mais vezes. Então, o normal é a mulher não falar com o companheiro que isso está a acontecer e até fingir. Isso é muito grave. E é importante que a gente conheça o corpo. Porquê que elas fingem? Lá está. Vem da nossa ancestralidade, porque o outro é que tem que sentir prazer. Eu tenho que ser para o outro, eu tenho que dar ao outro. Ok. Há muita ainda... E há muitas mulheres a passar por isso. E eu própria, portanto, eu entrei, estou numa pré-menopausa, eu não tomo anticoncepcional há muitos anos, estou a partir dos 35, começas a caminhar para essa fase da pré-menopausa e há alturas em que é muito mais difícil. Mas é importante que a gente se conheça, que a gente arranje formas para chegar a esse ponto, não é? Porque, olha, eu lembro-me que há 3 anos fui ao meu médico de família e disse-lhe tudo o que eu sentia. Os calores, sentia-me diferente, mais flácida, porque com a perda do estrogênio e da progesterona ficamos um bocadinho mais flácidas. E ele disse-me assim, é normal, está na pré-menopausa, habitue-se. Eu disse, desculpe, eu tenho 37 anos, eu nunca me vou habituar. Eu tenho o direito de viver a vida. E depois já há esta parte que não passam reposição hormonal. Às mulheres, elas sofrem, elas têm imensas dores, elas têm perda de memória, elas não atingem um orgasmo e ninguém lhes passa a reposição hormonal. O que é reposição hormonal? Tu tens a reposição hormonal, podes fazer estrogênio, progesterona e podes fazer também testosterona. Tens a bioidêntica, que é mais parecida com a chave original do carro, está bem? E que vai encaixar perfeitamente e essa não faz mal. Aliás, os últimos estudos vêm a dizer que até nos protegem do câncer de mama e do endométrico. Agora, a reposição de há 20 anos atrás, sim, fazia muito mal. Okay. Esta nova, que é chamada reposição bioidêntica, que é mais compatível com o nosso corpo, ela até ajuda e previne e nós voltamos a ter 20 anos. Ok? E depois, a partir dos 30, as mulheres têm que fazer suplementação natural. Repara, o solo já não é o que era, o terreno já não é fértil, o que tu comes não é saudável, então tu tens que ter um bom aporte de nutrientes, mas isso já não conseguimos, então vamos buscar, vamos suplementar. A mulher precisa muito mais que o homem. Isso não está a acontecer. Temos mulheres doentes, temos mulheres cansadas, com hipotireoidismo, uma série de coisas que elas andam lá em baixo, andam um caco, quando tudo podia ser controlado dessa forma. Eu comecei a tomar magnésio e B12 sempre. Pronto, a B12 é muito importante para a mulher, o magnésio também. Eu andava sempre cansada, sempre cansada. E outra coisa que também prejudica muito essa parte da libido e de atingir ou não orgasmo é o cortisol, a famosa hormona do stress, não é? Nós andamos estressadas todos os dias e eles competem pelos mesmos receptores, a progesterona e o cortisol. Então, se tu tens níveis muito elevados de cortisol, a progesterona cai. Pois se a progesterona é a hormona do bem-estar, de sentires bem, de drenar, é a hormona da gravidez, não é? A gente querer e preparar o corpo para a gravidez, como é que tu vais conseguir? Está tudo em baixo, não é? Então, reduzir os níveis de stress também é muito importante, fazer uma boa suplementação e sim, pré-menopausa, fazer reposição hormonal, não tenham medo, procurem bons médicos que trabalhem com a reposição bioidêntica, voltamos a ter 20 anos, isso é fantástico. E nós merecemos, agora é que é mesmo completamente. Nós merecemos. Olha, Ana, quero-te agradecer muito por teres vindo aqui às Marias. A nossa conversa poderia se estender por muito mais tempo, porque realmente está super interessante e havia muito mais informação para passar. No entanto, é assim, as meninas lá de casa já perceberam que tu és a pessoa indicada para elas conversarem caso precisem, e é verdade, tens um espaço aberto, estás sempre disponível para ajudar as pessoas, seja através do Reiki, seja através de outro tipo de terapia que tu sintas que está mais ligada, Sim. não é? E mesmo através da Ayurveda, que é uma ferramenta maravilhosa. Sim, a parte da nutrição, da suplementação. Exatamente, e vou-te também dizer que na Sertã já existe um médico que faz reposição hormonal,
Isso é maravilhoso. Se alguém lá em casa também quiser informações, pode-me perguntar, que eu também dou as informações todas que eu sei. Não recebo a comissão, nunca fui, mas vou marcar a primeira consulta, porque a pessoa já está nos 35 e tem que começar aqui a precaver-se. E pronto, creio que, olha, estou muito grata, muito feliz e obrigada por também, tudo. Olha, também. uma honra, sinto-me super honrada. Obrigada, querida. Eu também, que aventura. É isso, e as meninas lá em casa que se libertem, que a vida é só uma e nós estamos aqui para trazer à tona o nosso poder feminino e para nos amarmos. Exatamente. Obrigada. Que lindas!